tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Tereza Santos Cunha, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e junto com a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estamos aqui para participar do Congresso Ibero-Americano de História da Educação. Para este congresso, nós realizamos uma análise de um livro que foi editado em Portugal, mas que circulou bastante aqui no Brasil. E esse trabalho, então, recebeu como título este que está aqui na tela: Perto da Devoção, Longe do Pecado. Conselhos para a Educação Feminina no Final do século XIX. Esta análise esse trabalho, então, se propõe a analisar os conselhos que foram registrados nesse livro, cujo título é A Mulher como Deveria Ser. E eram conselhos que foram dados na visão do padre Victor Marchal, que era um missionário apostólico francês, cuja obra foi traduzida em Portugal por outro padre, de nome M. J. de Mesquita Pimentel, e publicada no ano de 1892, já em terceira edição, pela Livraria Internacional de Ernest Chandron, localizada na cidade do Porto, em Portugal. Neste livro, cabe registrar que o tradutor dedica a obra a Dona Amélia Pinto da Cunha e Abreu, a qual ele denomina como mãe cristã, esposa modelo e digno ornamento das filhas de Maria. No prólogo, como já falei, nós analisamos esse livro, e já no prólogo, o tradutor, que é o padre M.J. de Mesquita Pimentel, já referido, dá muita atenção para o fato de que nem todas as mulheres sabem como entender esse livro. Tá? Essa tradução é datada de abril de 1872, o que significa que ele foi escrito bem antes da publicação em português da edição de 1892. Tem 20 anos aí. A principal preocupação do autor, assim como do tradutor, é a constante advertência contra a leitura de romances e folhetins que poderiam corromper as mulheres. E ele dava uma recomendação nominal daqueles que poderiam ser lidos. E todos aqueles que poderiam ser lidos eram escritos por padres ou santos. Então, tinha todo um direcionamento da religião católica nesses romances que as jovens poderiam ler. Esse livro, manual, ele está dividido em 12 capítulos. Tá? Para esse trabalho, nós fizemos uma visão geral, e vamos nos dedicar a cada capítulo em especial em futuros trabalhos. Mas pode-se perceber, pelos títulos, que eles anunciam um ideal de conduta feminina católica no final do século XIX. Então, aqui nós listamos os 12 capítulos, por exemplo, capítulo 1, quando a mulher deve amar Jesus. Capítulo 2, a mulher generosa e a mulher avara. Capítulo 3, a devota amável. Capítulo 4, a mulher que enriquece e a que se arruína. Capítulo 5, a mãe, o filho. Capítulo 6, a mulher e a desventura. Capítulo 7, a mulher frívola. Capítulo 8, a mulher miraculosa. Capítulo 9, a despojada de Cristo. Capítulo 10, a virgem prudente e a virgem louca. Capítulo 11, a piscina e o fogo. E o último capítulo encerra-se com o título Maria, referenciado à Virgem Maria. Então, pelos próprios capítulos do livro, é possível ver o teor e todos os ecos de religiosidade que esse tipo de manual de civilidade feminina católica cristã pregava. Bem, o que nós realizamos? A análise discute a religião como devoção e como modeladora de comportamentos e de condutas. Nessa perspectiva, coloca no horizonte de discussão
quais os preceitos morais que eram aconselhados pelo padre e por seu tradutor para a construção da imagem de uma esposa perfeita. E ele também apresenta o exemplo de Maria como padrão de virtude a ser seguido e ser aspirado pelas mulheres, o que vai finalizar o texto. Verifica-se que, através da leitura do livro e do manual, o tempo todo os padres vão dispor e reafirmar o papel da mulher ligado aos cânones religiosos que eram estáveis naquele tempo. Então, o cristianismo é visto como o libertador da mulher e até como protetor dos seus direitos. Essa mulher que deveria se parecer com Maria e se distanciar de Eva. Na visão do padre Vitor Marchal, a mulher é vista como uma criança diante de Deus. Ele também faz várias críticas à mulher por ser uma tirana com seus criados, por estar mais propensa à dor e à doença, por possuir ódio e um gênio feminino que deveriam ser condenáveis e combatíveis. A mulher precisava aprender a como tratar os maridos e a como portar-se no casamento, então há um capítulo dedicado ao casamento e ao tratamento do marido. A mulher possui dificuldades em tratar com as outras mulheres, levando à impossibilidade do convívio entre elas. Essa é uma relação que é muito ressaltada pelos dois padres, tanto pelo padre escritor, como o tradutor faz notas em relação a essa difícil convivência entre as mulheres. E também eles ressaltam que, quando as mulheres ficavam solteiras, elas pioravam essas características, e especialmente aquelas que eram beatas, o que é causa espécie, porque justamente essas eram aquelas que mais conviviam dentro dos ambientes católicos, mas são as que são mais criticadas pelos padres nesses livros. Bem, o que a leitura nos permite pensar? Há uma ameaça constante à virtude em relação à beleza feminina, porque se alertava que a beleza era efêmera e se esvairia em pouco tempo, restando apenas a devoção e a conduta moral e religiosa. Assim, se condenava as mulheres que eram frívolas, as mulheres que davam muito valor à beleza, e o manual de aconselhamento era um construtor de subjetividades. Ele permitia produzir sentidos para que a educação feminina tivesse outro tipo de valor que não aqueles baseados apenas em valores que as mulheres tinham em relação aos objetos, ao luxo, à vaidade, mas que se voltassem para a religiosidade e para a conduta moral. A obra forma um conjunto coerente e homogêneo que valoriza, então, o fortalecimento da fé religiosa com base na doutrina social da Igreja, porque o fim último era a doutrina social da Igreja e o catolicismo. Isso está presente em numerosas evidências no livro, na exortação às rezas, à prática da caridade, da piedade, as histórias que demonstram a ruína das mulheres que não se dedicavam à caridade, à piedade, à vida cristã. E também se fixam princípios e diretrizes a respeito de temas como a família, a paz, o casamento, os direitos humanos, as relações pessoais, e especialmente ao comportamento da mulher. Não é à toa que o nome do livro é A Mulher como Deveria Ser. Então, como já fizemos no início, o trabalho ainda está nos seus inícios, não é? Haverá um investimento maior ainda em todos esses capítulos, mas a gente já pode dar uma finalização a essa parte, por percebermos que o autor utiliza um imaginário repleto de metáforas de amor e família e concebe, né, esses dois termos, a família e o amor, como estritamente regulamentados por uma ética sacrificial, harmoniosa, sem conflitos, tá? Cujo fim último é salvar as almas pela cristianização da mulher e da família,
bem como contribuir para formar camadas leigas da sociedade para o apostolado católico. Era um momento também de muitas mudanças, e certamente esse livro queria fixar algumas diretrizes para as mulheres que eram alfabetizadas, leitoras, provavelmente oriundas de uma classe média alta, até às vezes pessoas ligadas a que se chamava antiga nobreza. Bom, nós, para esse trabalho, nós utilizamos algumas referências, porque tanto a professora Maria Celi como eu temos trabalhado com essa questão da religiosidade, dos romances, da leitura. Então, tem os nossos trabalhos relativos a isso, guiados, transversalizados, todos eles, pelas apropriações que a gente faz das propostas marcadas e definidas, pelo professor Roger Chartier, e fizemos também uma comparação com o livro da Condessa de Jancé, que é o Tratado de Civilidade e Etiqueta, também editado aí em Lisboa, em 1925, que circulou aqui no país, no Brasil, até a década de 50. São ainda considerações iniciais que estão a merecer investimentos mais intensos nesse trabalho dentro das práticas de leitura, que é o que nos une aqui. Muito obrigada pela presença e por essa audiência aqui. Muito obrigada.